resolvendo o exercício 6 da segunda lista de exercício de introdução à estrutura da matéria, temos o seguinte enunciado. Considere um elétron confinado num sistema finito. O estado do elétron é descrito pela função de onda π de x igual a raiz de 2 seno de kπx, em que k é uma constante e assumindo que a energia potencial é zero, v de x igual a zero. A gente pergunta qual é a energia do elétron. Para resolver essa questão, nós vamos usar o operador newtoniano para resolver qual é o valor de E, né, da energia do elétron. Então, nós vamos fazer primeiramente uma substituição. Antes disso, lembrando aqui do enunciado, né, que a energia potencial é zero. Então, quando a gente for substituir toda essa expressão, essa função, nós vamos adotar aqui já para o operador, esse v de x nós vamos já assumir como zero. Ou então, substituindo os valores aqui dessa expressão, né? Aqui já considerando a energia potencial igual a zero, né? Nós vamos ter essa expressão, sendo que nós vamos resolver essa energia do elétron, né? Usando o operador newtoniano. Nós vamos primeiramente derivar a função de onda, π de x, e dessa forma a gente vai ter essa nova expressão aqui, né? Esse novo resultado depois dessa derivada. Mas observe que a gente ainda tem uma derivada para resolver. E após resolver essa outra derivada, né, advinda do operador, nós vamos ter aqui essa nova expressão. Então, aqui a gente vai seguir o passo da multiplicação, né, para fazer o rearranjo matemático. E a gente chega nessa última expressão, em que a gente observa as duas funções de onda e um valor para E, né? Então, vamos considerar este valor para E, né? Depois de resolver a multiplicação, após as duas derivadas e o rearranjo matemático. Então, nós vamos ter que E é igual a h cortado ao quadrado sobre vezes π ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m. E aqui a gente vai fazer uma nova substituição. A gente vai substituir este h cortado por h ao quadrado, 4π ao quadrado. Aqui eu não escrevi o h cortado. Então, fazendo a substituição, né, a gente vai poder rearranjar matematicamente, né, cortando os π's após a substituição. Então, a gente chega à energia do elétron, né, que é a pergunta da questão. A gente vai ter E igual a h ao quadrado vezes k ao quadrado sobre 8m. Então, fazendo uma revisão, um resumo da questão, primeiro nós substituímos o operador newtoniano, resolvemos as duas derivadas, né? Primeiro a derivada da função de onda, depois a outra derivada, proveniente aqui dessa substituição, e depois multiplicamos, né? Depois de resolver dessas duas derivadas, multiplicamos o h cortado pelos outros elementos da expressão, em que a gente chegou, depois de alguns rearranjos, a uma expressão que tínhamos as duas funções de ondas e um valor para E. Então, né, eliminando os valores da função de onda, né, cortando, sendo que são iguais, a gente substituiu o h cortado na expressão que a gente tinha para E. E aí, com essa substituição, né, do h cortado, a gente chegou, depois de outros rearranjos, né, após essa substituição, ao valor final, que é a resposta da questão. Continuando sobre a segunda lista de exercício, de introdução à estrutura da matéria, a questão de número 17 traz o seguinte enunciado.
Calcule o coeficiente de transmissão para um elétron de energia total, 2,4 eV, incidente sobre uma barreira de potencial de altura 4 eV e largura de 10 elevado a menos 10 metros. Repita o cálculo para uma barreira com largura de 10 elevado a menos 9 metros e discuta a diferença observada. Bom, para calcular esse coeficiente de transmissão, nós vamos usar a seguinte expressão, né? Mas antes de substituir os valores, né, que são dados no enunciado, da energia e aqui de V, nós vamos precisamos calcular este K de A, né, este K2 de A. Vamos calcular duas vezes, porque a questão pede para duas larguras diferentes, 10 a menos 10 e 10 a menos 9. Então, a gente vai fazer esse cálculo, ou pode ser a substituição na expressão, né? Mas fazendo o cálculo usando aqui essa nova expressão com os valores dados no enunciado e constantes, né, conhecidas. Fazendo essa substituição, primeiramente aqui, né, com esse A, né, nessa largura de 10 a menos 10, para 10 a menos 10, nós vamos ter aqui um valor substituindo, né, todos aqui os dados da questão e das constantes. Nós vamos ter um valor de 0,65 que vai ser substituído aqui, ó, neste local para a expressão do coeficiente de transmissão. Então, agora com todos os valores, né, em mãos, né, tendo esse aqui que era a nossa incógnita, né, para este A, lembrando que para este A de 10 a menos 10, nós vamos ter, depois de feitos todos os cálculos, né, todas as multiplicações e divisões, nós vamos ter um valor de transmissão de 0,666, né, para este caso de 10 a menos 10. Bom, novamente vamos usar essas expressões aqui, né, para refazer o cálculo do segundo valor de barreira dado no enunciado, com 9 elevado a menos 9. Estou fazendo primeiramente aqui, né, para o A de 9 a menos 9, para depois substituir aqui, relembrando, esses valores dados na questão, né, o valor de E e o valor de VO, e as constantes nós vamos ter um valor de 6,47, que será substituído aqui nesta expressão. Então, bom, fazendo a substituição com os demais valores, né, lembrando que neste caso, nesse enunciado, nós temos a energia menor que o VO, então por isso que a gente está usando essa forma de coeficiente de transmissão, né? Essa fórmula para calcular. Então, a gente vai ter o valor de transmissão de 9 vezes 10 elevado a menos 6, quando a gente tiver o A, né, a largura de 10 elevado a menos 9 metros. Bom, agora observando essa diferença, né, dos valores de transmissão, do coeficiente de transmissão, nós temos aqui que para 10 elevado a menos 10 metros, né, essa largura, nós vamos ter uma maior possibilidade de que o elétron atravesse essa barreira de potencial, quando comparado, né, a essa largura. Este caso aqui, a possibilidade é maior.